Olá, alunos e alunos do nono ano. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade proposta no livro didático A Conquista da Matemática. A atividade proposta é referente ao capítulo 3, analisando gráficos, que está na página 182 a 186. São 3 questões que foram propostas na página 186, no qual vocês já realizaram, já me enviaram, e nesse momento nós iremos fazer a correção. A primeira questão dizia o seguinte: para a eleição de prefeito de Perisópolis, um instituto de pesquisa colheu dados sobre a intenção de votos dos habitantes dessa cidade nos últimos 8 meses. Com base nesses dados, o instituto vai publicar um gráfico que mostra a evolução da intenção de votos para cada candidato nos últimos 8 meses. Qual é o tipo de gráfico mais adequado para apresentar essa situação? Como eu apresentei na videoaula, nós temos os gráficos de comparação e temos os gráficos de composição. Os gráficos de composição são os gráficos de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza. E os gráficos de comparação são os gráficos de barras ou de colunas e os gráficos de linhas. Lembrando que o gráfico de linhas, ele compara os dados ao longo de um determinado tempo. Ou seja, para esse tipo de questão, conforme eu também apresentei um modelo, um exemplo na videoaula, quando a gente vai comparar alguns dados ao longo do tempo, como era o caso da intenção de votos para prefeito da cidade de Perisópolis, nós iríamos comparar os dados nos últimos 8 meses de intenção de votos. Ou seja, nós estamos aqui fazendo uma comparação de dados ao longo de 8 meses. Então, nós já sabemos que se trata de um gráfico de linhas. E aí as alternativas trazia gráfico de setores, barras múltiplas, gráfico de colunas simples e gráfico de linhas. Então, já tornava ainda mais fácil nos identificarmos que o gráfico necessário, indicado aqui para esse tipo de situação, é o gráfico de linhas, pois é o mais indicado por mostrar uma evolução ao longo do tempo, né? Essa explicação está bem clara na página 182, que vocês podem estar retomando e revisando em caso de dúvida. Então, primeira questão, letra D. Questão 2. A professora Yara perguntou a cada um de seus alunos qual é o animal de que mais gosta e organizou o resultado na tabela abaixo. Então, nós podemos identificar aqui na tabela o título, animal preferido, colunas, né? Linhas e colunas que compõem o corpo da tabela, a coluna, primeira coluna, tipo de animal, e na segunda coluna, a quantidade de votos. Lembrando que a fonte são alunos da professora Yara. Então, aqui nós temos cachorro com 32 votos, cobra 1 voto e assim a quantidade de acordo com os animais apresentados. Qual o tipo de gráfico que devemos apresentar os dados obtidos nessa pesquisa? Bom, nesse tipo de situação, nós temos um exemplo de gráfico de comparação, pois no caso nós estamos comparando dados referente ao tipo de animal que as crianças, os alunos da professora Yara, apresentaram como preferido. Então, nós vamos comparar a quantidade desses animais. E nesse tipo de situação, como não é um dado, né, em relação ao tempo, no caso aqui são categorias, nós vamos utilizar um gráfico de barras ou um gráfico de colunas. Pois esses gráficos, como nós sabemos, a gente pode comparar, né, esses dados em várias categorias. No caso, indicado, resposta correta, gráfico de barras ou gráfico de colunas, pois estamos comparando itens individuais. Ok? Corrigido? A alternativa B nos pede para construir no caderno o gráfico relativo aos dados dessa pesquisa, usando o tipo que você indicou no item anterior. Então, nós identificamos aqui que deveria ser um gráfico de barras ou um gráfico de colunas. Um aluno do nono ano me enviou esse gráfico. Então, a gente vai analisar se está tudo ok com esse gráfico. Não podemos esquecer do título. Percebo, né? Temos aqui o título. O gráfico de colunas está correto.
Lembrando, ó, de sempre identificar as informações, que aqui no caso são os animais, né? O tipo de animal que foi apresentado. E aqui a quantidade, olha só, não pode esquecer dessa identificação. A quantidade. Só que nesse gráfico, né, eu encontrei duas situações que precisam ser modificadas. A primeira, percebam que esse gráfico está distribuído 1, 3, 6, até aqui estava de 3 em 3, percebam? 1, 3, 6, 9, 12. Só que aqui a gente já pulou 8 para 25 para 32. Ou seja, não existe uma distribuição correta desses dados. Então, a gente tem que equilibrar tudo isso daqui, né? De 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10, de forma que ele fique bem distribuído, certo? Não podemos começar, né, de fazer essa distribuição desses números de forma desigual, né? Ele tem que atender uma proporção. Então, se eu estou de 2 em 2, tem que permanecer até o final. Se está de 5 em 5, tem que ir até o final, certo? E outra informação que faltou, a fonte. Todo gráfico, como eu expliquei lá na videoaula, né, temos que ter a fonte. Não podemos esquecer. Então, título ok, tipo de gráfico ok, distribuição ok. Só vai faltar aqui, está indicando a quantidade, mas aqui como não está distribuído de forma, né, proporcional, então acaba que tira um pouquinho do contexto do gráfico, tá? Então eu trago esse como sugestão, né, para vocês corrigirem aí caso vocês não tenham feito ou tenham errado. Então nesse gráfico, o que é que a gente vai colocar? A gente não pode esquecer do título, animal favorito, preferido, animal preferido, a fonte, alunos da professora Yara, ok? E aí percebam como que eu distribuí, ó. A gente tem aqui os animais, eu posso colocar aqui tipo de animal e aqui a quantidade de voto, ok? Sempre especificar para que o leitor possa entender, né, interpretar direitinho o que o gráfico está querendo nos repassar. E aí aqui identifiquei os animais, cachorro, cobra, coelho, conforme os dados da tabela. E aqui eu fiz de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tenho sempre que manter essa proporção, certo? Então eu fiz a distribuição. Cachorro eram 32. Então, ó, aqui era o 30. Então, fiz uma comparação entre 30 e 35, um pouco menos da metade. Então, identificado. Cobra, 1. Olha, sempre mantendo a proporção, porque aí senão deixa de passar a informação real, ok? Então, essa era a resposta do item B, a construção de um gráfico de barras ou colunas, no caso eu escolhi de colunas, e a identificação não pode esquecer título, fonte e as variáveis e a proporção desses números aqui. Um gráfico de colunas empilhadas é aquele em que cada coluna é subdividida em partes coloridas, posicionadas em cima uma das outras. Cada coluna representa uma categoria e cada parte da coluna representa uma subcategoria. É um gráfico de composição, pois relaciona partes com o todo, em que a composição varia ao longo do tempo. As alturas das partes de coluna representam a contribuição de diferentes componentes para o valor numérico que compõe a altura da respectiva coluna. Então, a terceira questão inicia fazendo uma exposição sobre esse tipo de gráfico, né, trazendo aí as suas características e, em seguida, uma situação para a gente fazer a interpretação. Uma empresa de exportação de alimentos, soja, café e milho, apresentou o seguinte gráfico de colunas empilhadas. Então, temos aqui o título do gráfico, exportação da empresa. A fonte foi a diretoria da empresa que repassou os dados. Temos aqui a legenda, importante também para identificarmos as cores. Né? Aqui nessas informações, o azul representa, né, a soja,
o amarelo ou laranja, café, e esse roxo, milho. E aqui a gente tem a arrecadação em milhões de reais, conforme a temática, exportação. Letra A. Explica o significado de cada parte colorida em cada coluna. Então, como vocês podem observar, o item A questiona o que é que representa cada parte colorida. A gente já viu aqui que, são esses dados, só apresentam as exportações de soja, café e milho. Cada corzinha dessa representa um produto exportado por essa empresa. Então, vocês podem especificar dessa maneira. Cada cor representa um dos produtos exportados. E aí identifica azul, soja, laranja, café e roxo, o milho. Letra B. É possível identificar se a arrecadação pela exportação de alguns dos três produtos sempre aumentou de um ano para outro? Que produto foi esse? Então, nós vamos analisar, se existe algum produto que sempre aumentou de um ano para outro. Então, temos aqui os anos, 2016 a 2019, e aí a gente percebe aqui a soja. Então, a soja começou com uma determinada aproximadamente 20 milhões de reais de exportação, aumentou, mas aí em 2018 diminuiu. Perceberam? Houve um aumento, mas depois diminuiu. Então, não se trata aqui, a letra B não se trata da soja. O café começou com uma quantidade também de aproximadamente 13, 14 milhões, e aí já diminuiu. A gente nem precisa identificar aqui a numeração, para a gente já perceber que houve uma queda, em relação à proporção da cor, do quanto que ele de espaço que ocupou nessa coluna. Então, o café, já em 2017, houve uma queda, mas aumentou no ano seguinte. Mas aqui eu quero saber se algum dos três produtos sempre aumentou. Então, nem a soja, nem o café aumentaram em todos os anos. Já o milho, que é a parte roxa, percebam que começa com quantidade bem pequena e vai aumentando a cada ano. Perceberam? Olha só, o milho em 2016 tinha aqui pouco menos de 10 milhões. Já em 2017 houve um aumento pela proporção do tamanho do espaço que ocupa na coluna, até 2019 que houve um grande crescente nessa exportação. Ou seja, houve algum produto que sempre aumentou? Sim. Que produto foi esse? O milho. Letra C. Em que ano a exportação de cada um dos produtos teve a maior arrecadação? Então, a gente vai identificar soja. Qual foi o ano que houve a maior arrecadação? Pela proporção, que a cor ocupa dentro dessas colunas, a gente percebe que a soja, olha só, pela legenda azul, o maior ano que teve de exportações foi no ano de 2017. Percebam aqui, olha só a quantidade. Comparando com as demais, 2017 teve uma maior exportação de soja. Já o café, a gente percebe uma maior quantidade no ano de 2018. Percebam aqui, 2018 foi o ano da exportação de café em comparação com os outros anos. Já o milho está claramente identificável que foi no ano de 2019. Olha só, 2019 teve uma grande quantidade de exportação de milho comparado aos anos anteriores. Olha só, percebemos anteriormente que estava numa crescente, portanto, o último ano é o que houve a maior exportação. Então, soja 2017, café 2018 e o milho 2019. Em que ano a soja foi responsável por mais da metade da arrecadação da exportação? Então, nós vamos tentar identificar em que ano a soja se sobressaiu em relação aos outros produtos, café e milho. E aí, analisando aqui, em 2016, está praticamente bem dividido, Por mais que ela se sobressaia, mas ainda a gente tem aqui metade distribuído entre esses dois outros produtos. Mas em 2017, ela já vai se adequar ao que o item D está pedindo. Em que ano a soja foi responsável por mais da metade? Percebam,
que o espaço que ela ocupa em 2017, a exportação da soja, é mais da metade em comparação aos outros dois produtos. Então, né, são informações, os gráficos têm essa finalidade, né, de facilitar a nossa interpretação. Então, se eu tenho todos esses dados aqui, né, escritos, eu vou precisar fazer muita leitura para fazer a compreensão. E quando a gente transforma esses dados em gráficos, a gente consegue interpretar muita coisa visualmente. A gente já consegue perceber que em 2017 a soja foi responsável por mais da metade da produção. Mesmo não calculando aqui quais valores isso representa, mas visualmente a gente já encontra essa resposta. Lembrando que tem que estar na mesma proporção. Ó. Percebam que aqui foi de 10 em 10. Eu não posso alterar isso, senão a minha interpretação vai estar equivocada. Então é isso, turma. Finalizamos a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido. Quaisquer dúvidas, retomem a página 182 a 184 para fazer as leituras. Retomem a videoaula também, que eu apresento, né, uma exploração, uma exposição desses tópicos. E sempre revisando, sempre relendo, sempre pesquisando novos vídeos para aprimorar os conhecimentos de vocês. Então, até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.